Boa noite, irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse período tem sido maravilhoso na minha vida. É muito bom a gente se encher da presença do Senhor, né? E eu tenho aprendido cada vez mais que devemos cultivar essa bondade, o Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque quanto mais cheio estivermos, melhor ficaremos com Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, um texto muito conhecido. Eu acredito que você já sabe até o que eu vou falar, né? Mas a Bíblia diz que devemos lembrar, né, sempre a palavra do Senhor. Sempre ela tem que manter no nosso coração. A Bíblia também diz que habite ricamente a palavra do Senhor. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Que habite ricamente a palavra do Senhor. Porque vai ter momentos que você vai precisar dessa palavra. Por isso que devemos meditar de dia e de noite, sempre na palavra do Senhor. Porque em momentos da nossa vida, vamos usar ela para o nosso benefício. Amém? Que diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Versículo 9. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aqui é o desfecho aqui dessa palavra, né? Porque toda palavra, eu sempre, quando eu for fazer a leitura de um texto, eu sempre foco naquele principal. E para mim esse é o principal. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Aqui está o segredo da palavra. Olha, imagine, Deus dá para você semear. É como muitas vezes a minha filha, eu ia fazer aniversário. Aí a minha filha falava com minha esposa pegava o dinheiro, né, o meu dinheiro, comprava o presente, e esse presente era dado para mim mesmo com o meu dinheiro. Aí eu entendo também, fazer uma comparação aqui das coisas de Deus, né? Deus, ele dá a semente, né, para a gente semear, quer dizer, ele deu o trabalho, deu a força, deu a capacidade, deu o entendimento, e aí você recebe de Deus. E aí agora, aqui é o X da questão, é você ter esse coração grato e saber que ele te deu e você vai presentear, né? Você entendeu aí? Ela recebeu, né, o dinheiro, o meu dinheiro, pegou o meu dinheiro, e aí ela comprou o presente e me deu. Então Deus, ele faz isso. Deus, ele dá o presente para nós, a gente mostrar a nossa gratidão, tá? Agora eu vou dar o que Deus me deu. Ele me deu a semente e eu não vou engolir essa semente, e eu vou dar para o Senhor, porque Ele me deu, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele diz que Ele se alegra quando você mesmo, sabendo que recebeu dEle, e você entrega para Ele. E aí o bom de tudo isso é que Ele se alegra quando você tem um coração desejoso, voluntário, contrito, porque você sabe que Deus não precisa, mas nós precisamos dessa bondade dele, porque ele ama ao que dá com alegria, porque ele dá semente ao que semeia, e ele é bondoso para com todos nós, até para aquelas pessoas que não merecem. Na verdade, eu digo com toda sinceridade que nenhum de nós merecíamos, mas Deus é bom. Nas minhas orações eu faço isso: Deus, você é tão bondoso comigo, tão misericordioso, eu não merecia isso, mas o Senhor é bom. Isso é a essência do Senhor. Ele é bom, bondoso, misericordioso. Não importa, porque Ele é bom. Louvado seja Deus.
Agora fique de pé, com grande alegria, fique de pé. Pegue a sua oferta, com muita gratidão, com muita alegria no teu coração. Levante para o céu a sua oferta, o seu dízimo, e com muita alegria vamos orar, apresentar diante do Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Pai amado, Pai querido, está aqui os teus filhos com o coração desejoso e que tem sido o mantenedor da tua obra, Senhor. Neste momento eu oro por cada filho teu, Senhor. Eu declaro sobre ele bênção sem medida, Senhor. Que a tua mão, Senhor, vá de encontro a cada necessidade dos teus filhos, Senhor. Seja qual for a área, Senhor, física, sentimental, espiritual, emocional e financeira, Senhor. Eu declaro, Pai, prosperidade, que não haja falta de alimento, que não haja falta de alegria. Senhor, nós declaramos sobre cada um dos teus filhos nesta noite a tua bênção, Senhor, derramado sobre eles, Senhor. Que o Senhor estenda as mãos, Senhor, sobre cada pedido. Pai, nós oramos neste momento repreendendo todo o devorador, todo o migrador e todo o cortador, Senhor. Que as tuas mãos, Senhor, alcance, resplandeça a tua face sobre cada um deles, Senhor, e traga a tua paz. Senhor, nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá tudo o que precisamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Antes de trazer a sua oferta, dê uma linda salva de palmas para Jesus e venha ofertar ao Senhor. Deus abençoe. É uma semente, meu coração é uma terra boa. Faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer. Teu Espírito convence, meu comportamento, Deus, vai levando o homem pra trás. Com aquelas coisas de criança, eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo. Pode aplaudir. Amém, irmãos. Pai do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Se você tiver alguma dificuldade de me ouvir, vocês podem levantar a mão assim ou falar com o Claudio No ali, que ele vai tentar ajustar as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Que tempo precioso nas nossas vidas é esse tempo de 40 dias de jejum. Amém? E mais que precioso que isso, é saber que nós somos uma geração eleita pelo Senhor. Amém? Amém? Nós somos alguém escolhido por Deus para os últimos dias. Amém? Você tem ouvido desde ontem que nós estamos vivendo a última geração. O pastor falou que essa última geração, talvez essa geração não passe. Nós vivemos os últimos 20, 30 anos das nossas vidas. Amém? Por quê? Porque o fim realmente está próximo. Agora olha só que privilégio. Nós estamos vivendo, Deus escolheu, através da sua definitivamente graça, poder, unção ali, autoridade que Ele tem. Ele escolheu eu e você para viver os últimos 20 anos nessa terra. Que privilégio. Mas junto com esse privilégio, há também uma certa responsabilidade. Amém? Vocês estão comigo? Há também uma certa responsabilidade. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele quer algo de nós com isso. Amém? O Senhor Jesus escolheu eu e você, nos destinou, talvez alguém incapacitado ao nosso ponto de vista, talvez alguém tão não preparado ao nosso ponto de vista. O Senhor Jesus poderia escolher talvez algumas gerações atrás de homens, talvez ao meu e o seu ponto de vista, muito mais íntimos com a presença do Senhor, mas não, Ele simplesmente destinou, olha, o David, o Jefferson, a célula dele, a célula Abraão, todas as outras células vão ser levantadas nos últimos 20, 30 anos desse tempo, antes da minha volta, para algo precioso. Amém? E que algo precioso é esse? A palavra de Deus diz que nós, uma ordem do Senhor Jesus, olha, ide por todos os cantos, ide pelo mundo, fazei discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, junto com esse privilégio de viver algo diante de Deus, nesses últimos 20 anos, nós temos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Levar a palavra. Amém?
Fala para o seu irmão, você tem uma responsabilidade. Levar a palavra de Deus. Amém? Só, David, só que, peraí, vamos colocar as coisas no lugar. Né? A palavra de Deus diz que eu não preciso fazer nenhum esforço próprio para poder conseguir algo ou até mesmo uma salvação. Agora eu quero distinguir para você em relação à salvação e o reino de Deus. São totalmente coisas diferentes. Amém? Salvação você adquire através do quê? Da sua fé. Amém? Fala comigo. Salvação eu ganho através da minha fé. Através de eu crer na obra de Jesus, amém? Na obra do Calvário, a obra está consumada. Eu crendo em Jesus, naquilo que Ele fez, através da cruz, eu sou salvo. Eu adquiro a salvação. Mas agora reino, já entra outro ponto, meu irmão. Reino agora é através do meu e do seu trabalho, amém? Eu quero ler com vocês, Romanos 4,4 diz assim. Vai projetar? Romanos 4,4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Olha aqui que Paulo está falando a carta aos Romanos aqui. O trabalho que eu e você recebemos em relação ao reino não se trata como um favor, agora sim como uma dívida. Ou seja, o Senhor ele vai abençoar. O Senhor ele tem algo esperado para nós, para aqueles que trabalham em seu reino. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Apocalipse 2:23. A gente vai ler bastante versículo agora, tá? Apocalipse 2:23 diz assim, matarei, Apocalipse 2:23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Amém? A palavra de Deus está dizendo aqui que o Senhor, Ele sonda a mente, o nosso coração, e no fim dos tempos, quando Ele voltar, Ele retribuirá a mim e a você de acordo com as nossas obras. Ou seja, há um trabalho a fazer. Amém? Há algo muito especial para fazer nesses últimos 20 anos. Nós estamos vivendo esse ano, o ano da casa cheia, né? E olha que privilégio, o ano da casa cheia requer trabalho. Para a gente viver o ano da casa cheia, a gente tem que sair pregando o evangelho, fazendo discípulos, né? A gente está vivendo algo sobrenatural da parte de Deus, onde eu e você fomos convidados pelo Senhor a fazer uma salvação em massa acontecer nesse tempo. Amém? Algo poderoso vai acontecer através da minha e da sua vida. E você tem que estar totalmente convicto disso. Amém? Você não pode simplesmente acreditar que isso é algo simplesmente da Bíblia, é algo do passado. Talvez eu não fui chamado para isso aí que o David está falando. Não, meu amigo, você está aqui é porque você foi chamado. Nós temos treinamento para isso. Você está sendo treinado, você está sendo capacitado para cumprir um propósito. Amém? Você está sendo capacitado e treinado para cumprir aquilo que o Senhor Jesus começou há 2.000 anos atrás. Amém? Que é anunciar o reino de Deus, a salvação. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Glória a Deus. Mas de que forma que isso vai acontecer? De que forma que isso vai acontecer? Talvez eu não sou tão capacitado, talvez eu não sou tão preparado. Eu vou te provar na Bíblia que o Senhor ele tem algo para mim, para você, que já foi derramado. Amém? E é onde a gente vai começar a nossa ministração, em Mateus 25, a partir do verso 14, por favor. A palavra de Deus diz assim, e também será, o reino dos céus, né, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens, confiou-lhe os seus bens. Um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e a cada um de acordo com a sua própria capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e os ganhou mais 5. Também os que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 talentos e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu também ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo fiel, você foi fiel no pouco, eu colocarei você no muito, venha e participe da alegria do Senhor. Por fim, veio aquele que tinha recebido 1 talento.
E disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. E por fim tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui e está o que te pertence, Senhor. Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos bancários, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem aos que têm 10. Pois a quem tem será dado e terá grande em quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então aqui a gente tem uma parábola que o Senhor Jesus está contando. E preste atenção, ontem a gente viu a respeito da vinda do Senhor Jesus, e o que é interessante, nada na Bíblia está por acaso, o que é interessante é que após o Senhor Jesus explicar e responder as 3 perguntas para os discípulos a respeito da sua volta, como será, no fim, o Senhor Jesus ele deixa para contar essa parábola. Mas como assim? Por que o Senhor Jesus deixou para contar essa parábola no fim? Em seguida ali ele tem a ceia, né, e ele é entregue aos romanos ali, né, então ele vai preso. Mas por que o Senhor Jesus deixou para contar isso a respeito da volta dele? Né? Porque o Senhor Jesus ele tem um propósito, amém? O Senhor Jesus ele vai voltar, isso é verdade, isso está mais claro que nunca no nosso coração. Mas o Senhor Jesus ele quer usar a minha e a sua vida. Amém? O Senhor Jesus, ele tem algo especial para mim, para fazer através de mim, de você. E você e eu temos que ter a convicção disso. Amém? Eu e você, como eu falei no começo, temos uma responsabilidade. Eu e você temos uma razão de nós estarmos plantados nessa terra nos dias de hoje. E não é por acaso. Eu e você não podemos ser crianças e fugir da nossa responsabilidade. Amém? Paulo diz que uma vez ele era menino, agia como menino. Agora que ele amadureceu na fé, ele age como homem. Amém? Eu e vocês estamos amadurecidos na fé e precisamos agir como homens e mulheres de Deus. E que forma a gente fazer isso? Assumindo a nossa responsabilidade. Eu acabei de contar aqui para vocês essa história, onde o servo aqui, o Senhor aqui, ele parte de viagem, né? E antes dele partir, ele chama 3 servos e distribui alguns talentos. Amém? E a Bíblia diz que esses 2 servos saíram imediatamente após o Senhor viajar e multiplicaram os seus talentos, mas a Bíblia fala também a respeito de um, que em vez de fazer a mesma coisa que os outros 2 fizeram, não. O que ele fez? Ele pegou aquilo que recebeu do Senhor e simplesmente cavou um buraco no chão e enterrou. Fala assim para o seu irmão, não enterre aquilo que o Senhor confiou a você. Tudo que o Senhor ele confia a mim e a você é de extrema importância. E aqui não é diferente, amém? Aqui esse Senhor aqui está representando o próprio Senhor Jesus, amém? A gente viu ontem que o Senhor Jesus veio, morreu no meu e no seu lugar, se entregou na cruz, ressuscitou e voltou aos céus, amém? O Senhor Jesus ele voltou aos céus, então esse Senhor aqui que ia sair de viagem representa o Senhor Jesus. Mas antes de sair e voltar para o céu, aqui a Bíblia conta que esse servo ele confiou alguns talentos. E o que é talentos? Talentos aqui para nós fala a respeito de dons espirituais. Amém? Dons do Espírito. O Senhor Jesus lançou sobre mim e sobre você, antes da sua primeira volta para os céus, ele lançou sobre mim e sobre você dons espirituais, talentos. Amém? Você e eu temos ferramenta em nossas mãos. Amém? Para quê? Para cumprir o propósito, para cumprir o ID, para cumprir o chamado que Deus ele propôs para mim e para você. Então não ache você que você é um incompetente, não ache você que você é um despreparado. Não, Jesus, ele te abençoou com algo muito precioso. Amém? E através do Espírito Santo você possui ferramentas. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né, em Filipenses 3:20. Meu tempo está acabando. Glória a Deus. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente pelo Senhor Jesus Cristo. Né? Segundo Apocalipse 22:12 agora. E eis que venho em breve, Jesus falando, e a minha recompensa está comigo e retribuirei cada um de acordo com o que fez.
Amém? Então, de uma certa maneira ou de outra, eu e você será recompensado pelo Senhor. Recompensado pelo quê? Pelas obras que eu e você fazemos. Seja ela obras más ou seja ela obras boas. Eu espero que eu e você seja recompensado através de obras boas. Amém? Então, aqui a gente pode ver a respeito dos talentos, né? Então, vamos lá. O que é o talento? Né? O talento, como eu falei para vocês, né, são dons ministeriais, né? Um talento é só algo que só um crente tem. Por quê? Porque a gente vê nessa passagem aqui que o Senhor ele distribuiu o seu talento para os servos. E quem é o servo? O servo é aquele que é comprado por um alto preço. Servo é alguém, né, que é comprado pelo seu Senhor ali por um alto preço. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Então aqui eu e você somos servos do Senhor Jesus. Amém? Em relação ao Pai, em relação a Deus, eu e vocês somos filhos. Em relação a Cristo, eu e vocês somos servos. Amém? Então aqui, né, o servo aqui é aquele que foi comprado. Né? O que é o talento também? O talento é algo que pode ser remunerado, né, aumentado. O talento também é algo que pode ser tomado de volta. A gente pode ver que quando o Senhor voltou, ele tomou o talento do servo que não tinha multiplicado, não tinha feito o que era para fazer com aquele talento e tomou de volta. Ou seja, aquilo que eu e que você tem, que o Senhor nos deu, no fim dos tempos, se nós não fizer aquilo que é para fazer, o Senhor pode tomar de volta. Amém? E que triste é essa situação, né? O talento também é algo que o Senhor é dado pelo Senhor depois da sua ascensão, né? E também podemos afirmar que os talentos são dons espirituais pela segunda maneira, né? Primeira maneira, porque é algo exclusivamente do Senhor. Atos 2:38 diz assim. Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito. Ou seja, então é algo do Senhor, exclusivamente do Senhor, né? O dom também é algo que pode ser distribuído. Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar e profetizar. Ou seja, o dom, né, o dom espiritual, né, o talento, ele é algo, né, distribuído. Eu tenho, então eu posso transferir, né, de uma forma, através do Espírito Santo, aquilo que o Senhor me confiou a você, se você querer. Amém? No final aqui, né, eu vou tirar 5 minutos aqui da minha ministração para poder orar com você. Né? Não estava no script aqui, né, pastor, mas a gente é conduzido pelo Espírito, né? A terceira forma é o quê? Como que o dom pode ser comparado? Que ele é algo que pode ser desenvolvido. Amém? 1 Coríntios 14, do 12 ao 13. 1 Coríntios 14, 12 ao 13 diz assim. Assim acontece com vocês, visto que ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer neles e trazerem a edificação para a igreja. Amém? Então o seu dom, aquilo que Deus confiou em você, aquilo que Deus confiou a mim, pode ser desenvolvido. Amém? Pode ser de uma certa forma mais intensa, de uma certa forma mais profunda. Amém? Então, eu e você podemos desenvolver os nossos dons. Né? Mas você pode se perguntar, David, o que é os dons? Amém? Então é aqui que eu quero chegar com você. Né? Os dons a gente se encontra lá em 1 Coríntios 12. Vamos ler a partir do verso 8. Que diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é um dom. A outro, pelo mesmo Espírito, é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento também é outro dom. O outro, a fé, o dom da fé. Né? Pelo mesmo Espírito, a outro, os dons da cura. Temos o dom da cura. E pelo único Espírito, o outro, o poder de operar milagres, dons de operar milagres. A outro, o dom da profecia. A outro, o dom do discernimento. A outro, o dom da variedade de línguas, falar em línguas. E a outro também, o interpretar as línguas. Amém? Esses são os dons que o Senhor confiou a mim e a você. Amém?
Agora você pense comigo, David, lá na minha casa da prisão de cura, a Ana pediu oração pela enfermidade do pai dela, se não me engano, não foi? Talvez, né, a cura está mais próxima do pai dela do que ela imagina. Basta ela exercer um dom que foi confiado a ela. Amém? O dom de cura. Talvez a sua família não conheça a Jesus ainda, porque talvez você ainda não exerce o dom da palavra, o dom do discernimento. Amém? Do Espírito que está com você. Amém? Talvez as coisas muitas não acontecem porque eu e você temos ferramentas à nossa disposição através do Espírito Santo e nós não o utilizamos. É terrível quando eu estou na obra, na construção civil, e eu preciso de uma ferramenta e eu não a encontro. Amém? Por quê? Porque o serviço fica mais complicado. E por ficar mais complicado, talvez eu não consiga nem fazer, eu não consiga realizar. E isso causa problemas. A obra atrasa, o dia não rende. Ou seja, com a ferramenta certa, as coisas andam. Você tem a ferramenta certa para as coisas andar na sua vida. Amém? Você tem as coisas certas, a ferramenta certa para você exercer o dom de cura no meio da sua família, o dom da palavra no meio o dom de discernimento, falar em línguas, meu irmão. Você quer viver um novo nível de intimidade? Use o dom de falar em línguas na sua casa. Amém? Isso é poderoso demais, você se eleva o seu nível. E qual que é o problema aqui da história? O problema é que a história gira em torno de alguém que pegou os dons, os talentos e enterrou. Fez um buraco no chão. Isso fala de você simplesmente pegar aquilo que o Senhor te deu, não utilizar e ficar distraído com as coisas do mundo, porque a terra aqui aponta para o mundo. Ficar tão distraído com as coisas do mundo que você se preocupa muito mais em realizar as coisas naturais do que as coisas espirituais. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó, você tem uma ferramenta dada pelo Espírito. Não a enterre. Amém? Então aqui a palavra de Deus diz em seguida, para mim orar com você, é que o Senhor voltou. A palavra de Deus diz que o Senhor vai voltar. E o que nós vamos apresentar diante do Senhor através dos nossos dons? Porque o Senhor, Ele nos capacitou, o Senhor nos escolheu para esse tempo, o Senhor nos preparou para esse tempo, o Senhor nos deu as ferramentas para cumprir o propósito dEle nesse tempo. Mas e quando o Senhor voltar? Será que nós temos obras boas a mostrar ao Senhor? Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse que nossas obras serão provadas pelos olhos do Senhor, olhos de fogo, né? Se as nossas obras for madeira, palha e feno, ela será consumida. Mas se as nossas obras ser ouro, pedras preciosas, pratas, né, materiais, ela vai ser aprovada. Amém? Qual nível tem sido a sua obra, meu irmão? Qual nível que o Senhor, Ele deseja de você, que você está concluindo com eficácia? Entende? Eu estou aqui, né, mencionando essa palavra para você nesse tempo de jejum, para quê? Porque nós queremos ser uma igreja de vencedores, amém? Nós queremos ser uma igreja que vai ter a casa literalmente cheia. A partir de que momento? A partir do momento que eu e você entendemos os nossos dons espirituais e exercer cada função, amém? A nossa célula vai ficar cheia, nossos cultos vai ficar cheio, a nossa casa vai ficar cheia, amém? Através de exercer esses talentos, esses dons espirituais, amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem dom de cura? Dom de cura. Pastor tem. Amém? Eu e minha esposa também tem. Eu não sei se ela lembra, mas certa vez, eu acho que em um culto lá em São Paulo, né? Uma irmã orou, um pastor orou por nós, declarando um dom de cura na nossa vida, né? E eu recebi aquilo, então eu também posso dizer que eu tenho um dom de cura. Amém? Quantos aqui tem alguém enfermos dentro da família, dentro de casa, ou está enfermo? Anas? Nenhuma enfermidade aqui? Na família? Alguns? Amém? Irmão, deixa eu falar algo para você. Acabei de falar para você que os dons espirituais, eles são transmissíveis. Amém? Então, eu quero orar com você daqui a pouco para que você receba esses dons. Se você quer, amém? Se você deseja, se você almeja isso. Se você não almeja, meu irmão, você está simplesmente andando a passos lentos em relação ao reino de Deus. Amém? Uma vez que você exerce essas funções, você acelera o passo, você acelera as coisas. Você vive literalmente o ano da aceleração na sua vida. Você vive literalmente o ano da casa cheia na sua vida. E as coisas fluem e acontecem. Amém? Glória a Deus. Meu tempo está acabando. Eu quero que se coloque de pé, que eu quero aproveitar o ministério de louvor e um tempo de oração muito profundo com você. Amém? Glória a Deus.
para mim o verso 8, por favor. E pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de discernimento, do conhecimento. Pode passar. A outro, a fé, e pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E pelo único Espírito, o outro poder de operar milagres. A outro poder o dom da profecia. A outro dom de discernimento. A outro o dom de variedade de línguas. E a outro a interpretação de línguas. Amém? Aqui nós temos esses dons. Você que deseja, presta atenção em mim. Você que deseja alguns desses dons. Você que deseja todos esses dons. Amém? Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Há algo sobrenatural acontecendo nestas horas. Amém? O céu está liberado para a sua igreja. O céu está liberado para o seu povo. Amém? Você que já exerce algum tipo de dom, seja da palavra, seja da cura, seja do discernimento, das línguas. Amém? Eu quero que você abrace alguém agora. Eu quero que você imponha suas mãos nela. Amém? Pastora que dom de cura. Você que fala em línguas. Amém? Procure alguém da sua célula que ainda não fala. Você que tem alguma pessoa da sua família com enfermidade, eu vou liberar sobre você, pela autoridade que o Senhor me deu, o dom de cura. Amém? E você vai chegar até essa pessoa, você vai chegar até essa família através de uma oração. Se você não pode ir pessoalmente, via WhatsApp, você vai liberar a cura sobre essa pessoa será curada em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? É só para quem crê, amém? Eu não posso fazer nada se você não crê, se você não acredita. Amém? Ministério de Louvor, me ajuda aí. Você que quer receber, estenda sua mão assim, ó, como quer receber algum dom. Você que tem dons de cura, dom de discernimento de língua, variedade de línguas, e conhece alguém da sua célula que ainda não fala em língua, se aproxima dele em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você libere poder agora nesse momento. Amém? Libere unção. Libere vida de Deus em nome de Jesus. Há algo sobrenatural acontecendo nesse momento que você não pode deixar passar. Oh, Jesus. Vento de sopra em meu. Oh, Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba dom de cura. Receba o dom da fé. Oh, Jesus. Receba o dom da profecia. Receba o dom do discernimento de espírito. Variedade de línguas. Discernimento de línguas. Oh, Jesus. De poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como um vendaval sobrenatural. Se é que eu não as conheço. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Há um entendimento errado muitas vezes nessa passagem, que as pessoas acham que por ser virgens são as noivas. São 10 noivas para um noivo. Então é um entendimento errado. Amém? Não são 10 virgens para o noivo. É necessário entender um pouco do contexto para que você possa entender onde Jesus quer chegar com essa palavra. Naquela época de Jesus, onde ele estava falando com o povo judeu, existia o casamento judaico e ele passava por 3 processos, amém? Diga comigo, 3 processos. Primeiro era onde o rapaz e a moça se conheciam, ou os pais conectavam eles, amém? Por interesse familiar, amém? Então esse é o primeiro estágio do casamento judeu. O segundo estágio do casamento judeu é onde eles
assumiam um relacionamento, mas eles não iam para a etapa final do casamento, eles não iam para a intimidade, mas eles tinham um compromisso firmado pelo período de aproximadamente 1 ano. Para quê? Para que aquele homem, para que aquele rapaz juntasse dinheiro e pagasse o dote daquela moça para o pai dela. Amém? E nesse período ele também estava mostrando para a sociedade, além dos pais, que ele tinha condições de trabalhar e sustentar a esposa. Amém? Então veja o seguinte, meus irmãos. Existia um momento do casamento, chegando na terceira parte, as bodas. Na terceira parte, onde entra as bodas, existia um cortejo feito pelo noivo, pelo período de um dia. Um dia antes das bodas, um dia antes do casamento, o noivo saía em cortejo. E quem saía com o noivo? Saía o amigo dele. O melhor amigo dele saía com ele. E saía gritando: o noivo está vindo, o noivo está chegando. Tem alguma semelhança com essa passagem que Jesus está dizendo? Amém? O noivo está vindo, alguém apareceu lá, o noivo está vindo. Observa que todas aquelas mulheres aquelas moças eram virgens. Nós não estamos falando de salvação nesse capítulo. Nós estamos falando de reino. Estamos sendo direcionados por Cristo para reino, porque salvação já está garantida em Jesus. Amém? Ele já te garantiu, você creu, confessou o nome de Jesus, ele garantiu a sua salvação. Já pagou o preço, ele pagou o preço. Só que aquelas moças, aquelas virgens que estavam na frente, meus irmãos, quem são elas? Eu quero dizer, quem são aquelas virgens ali? Então, a questão da salvação deu para entender. Não é salvação que está falando aqui, está falando de 10 virgens. Por que 10 virgens, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o número 10 é a completude do ser humano. É onde eu e você entramos. Jesus estava falando para aqueles homens que estavam ouvindo ele sobre o reino dos céus, que é através de algo que nós temos que fazer com as nossas mãos. É nós que estamos fazendo, é nós que temos que fazer. Amém? Ele está direcionando eu e você. Quando ele fala 10 virgens, ele está falando o número 10. Ele está direcionando eu e você para dizer que há algo que vai acontecer, que tem que ser pela minha e pela sua mão. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar mais um pouco sobre as virgens, voltando lá. Elas estavam dormindo, lembra disso? As virgens estão dormindo. Lembra que todas são virgens e todas estão dormindo. Amém? Quando elas ouvem o amigo do noivo chegando perto da meia-noite, o que elas fazem? Elas levantam e aprontam as suas lamparinas, as suas candeias. Você pode colocar a candeia, por favor, João Vitor? Eu pedi para colocar essa imagem para você ver como que era mais ou menos a candeia daquela época. A parte que tem a boca ali aberta é a parte do óleo, e o pavio era onde era aceso para que isso iluminasse. Vocês põe a outra, por favor, para que nós possamos ver a... Essa é na mão, tá vendo o tamanho dela na mão de uma pessoa? Então é pouco óleo que vai, entendeu? É pouco óleo que vai, então precisava estar atento ao óleo. Amém? Essas virgens, irmãos, elas estavam à frente do casamento. Como? Na hora que o noivo vai chegando na cidade, a hora que o noivo está adentrando a cidade, esse amigo que é o padrinho do noivo, mais chegado, ele começa a gritar que o noivo está chegando. Elas estão se preparando com a lamparina, porque exatamente as virgens, essas 10 virgens, elas pegam as lamparinas e vão à frente do noivo. Diga comigo, à frente do noivo.
Por que à frente do noivo? Porque elas estão indo para clarear o caminho onde o noivo vai passar. Então parte disso, irmãos. Olha que honra essas mulheres estão tendo, essas meninas estão tendo. Elas estão clareando a passagem de quem? Do noivo. Amém? Então ficou entendido que quem eram essas virgens? Elas não eram noivas, elas eram virgens, que elas estavam no casamento para estar iluminando o caminho do noivo. Uma coisa interessante, irmãos, é que a Bíblia fala que o noivo demorou um período. E o noivo demorou esse período, e elas adormeceram. Só que quando elas acordam, tem umas que têm azeite além da candeia, além da sua lamparina, e outras não têm. Imagina você, que no período de 1 ano, esse noivo, ele se preparou para o casamento. Ele está preparado para o casamento. Imagina você, que na hora, no ápice, para que aconteçam as bodas, a metade daquelas que estavam ali para honra, porque estava à frente do noivo, iluminando o caminho da nova vida daquele homem, metade delas ficaram à parte, porque elas estavam sem o principal, o combustível para o fogo. Entenda uma coisa, Jesus já garantiu a salvação. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo habitou em você. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Então você não precisa pagar o valor do Espírito Santo, porque Jesus pagou por você. Mas observa que você precisa sim se posicionar em fé, se posicionar em Cristo Jesus, porque algo precisa acontecer para que a sua lamparina não se apague, enquanto você espera o noivo para fazer aquilo que foi dado a você por honra. Aquelas mulheres, elas tinham lugar de honra, está à frente do noivo, e elas deixaram faltar o azeite. Amém? Quem são as virgens, irmãos? Eu e você. Observa que todas são virgens. O que simboliza isso, irmãos? Você acha mesmo que essas virgens são pessoas não salvas? Não, são pessoas salvas. As virgens que são insensatas são pessoas salvas, irmãos, porque são virgens. A Bíblia não trataria pessoa que não é salva como virgem, porque é pureza. Amém? Está dizendo aqui pureza, espiritualidade com Deus. Amém? Então quem são essas virgens? Tem dois tipos de virgem. Tem as virgens prudentes e tem as virgens não prudentes. Então Jesus está dando aqui um toque para a igreja. Está falando, tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas que vão e elas aceitam Jesus e tá bom participar no domingo do culto, tá bom, não, essa vida aqui tá bom, já tá ótimo para mim. Mas tem aquela que mergulha e quer mais. Tem aquela que pega uma vasilha e anda com ela cheia. E Jesus está dizendo que é essas que vão honrar o noivo para entrar na festa com ele. Ele está dizendo que no reino, pessoas que não estão com honra não participam do reino, porque esqueceram os princípios de Deus, a honra. Mas aquelas 5 está classificando um povo, pessoas que muitas vezes largam tudo e vêm para ganhar vidas para Jesus, para usar os dons espirituais, para aprender da palavra do Senhor. Porque quando você aceitou Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, e você já tem unção.
Mas Jesus está falando aqui de um tipo de pessoa que quer sempre estar mais cheio. Ele quer ser cheio. Ele ouve que esse ano vai ser ano da casa cheia, e ele fala: é para mim essa palavra, porque eu quero estar com a minha candeia cheia. Eu quando o noivo chegar, eu quero estar abastecido. Amém? Então nós falamos aqui que tem duas classificações de virgens. São todos salvos, irmãos. São todos salvos. Mas tem aqueles que se satisfazem apenas em dizer para ele que ele vai morar no céu. Mas Jesus quer que você reine com ele. Jesus está te chamando para reinar com ele. E como que eu reino com Jesus? Você começa reinando aqui na terra com ele. O Espírito Santo habita em você, ele quer te encher, ele quer te transformar, ele quer transbordar através de você, ele quer te usar. Por isso, mais à frente, nós vemos aqui a respeito de uma passagem que todo mundo fica triste e fala: nossa, não me conhece. Já já eu vou te contar porque não conhece. Eu quero declarar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o azeite transbordante. Ontem o Mateus mostrou um copo transbordando. Eu declaro sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, esse azeite transbordante, porque é esse povo que vai entrar no reino, vai participar do reino. Entenda que todos são salvos. Todas eram virgens, mas apenas 5 participarão do reino, participarão da boda. As outras ficaram de fora. Por quê? Porque na hora principal tiveram que voltar para quê, irmãos? Para comprar aquilo que teve um tempo de 1 ano para se preparar. Quantas vezes eu, Rafael, tenho tempo para investir na obra do Senhor com a minha vida, mas muitas vezes, como dissemos ou como ouvimos ontem, o Facebook tira meu tempo. Quantas vezes a sua lamparina, tá bom, aqui tá bom, essa lamparina tá bom, mas algo entra na sua frente, tira você daquilo que Deus quer para a sua vida. Ele quer transbordar em você para que você transborde em pessoas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero falar com você um pouco sobre as lâmpadas. Todas as virgens tinham lâmpada. Amém? Então não tem como negar que elas são salvas. Todas têm lâmpada. Todas estão com a lâmpada acesa. A diferença está aí, irmão. Vai captando aí. A diferença está naquilo que você recebe do Senhor e você fala: eu quero mais, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. É essa a diferença. Amém? Estar cheio. Todas as virgens tinham lâmpada. Na Bíblia, lâmpada pode significar pelo menos 4 coisas. Lá em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra da profecia. Em 2 Pedro 1,19 diz assim: e temos muito firmes a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Amém? O testemunho também pode ser, o testemunho do crente também pode ser uma lâmpada. Quando você chega num lugar, irmão, e o seu testemunho é bom, aonde você chega, clareia. Amém? Amém? É lâmpada para você. Amém? Testemunho do crente e o espírito humano, que está lá em Provérbios 20, 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, basicamente a diferença entre as virgens é essa. É a vasilha com óleo do lado. Amém? Por que 10 virgens? Porque aquele óleo dependia delas, ou seja, mãos humanas. 10, completude humana. Amém? Número 10 aponta para isso. Completude humana significa, número 10, suas mãos. Amém? O que você faz com as suas mãos? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Essa era a diferença. 5 delas eram pessoas que não estavam preocupadas com a volta, com o retorno do noivo. O noivo estava chegando e elas estavam simplesmente, a hora que chegar a gente vê o que faz. Irmãos, há uma necessidade de eu e você estarmos nos preparando nele, para ele, como igreja. O noivo espera que eu e você estejamos preparados para iluminar o caminho dele, para que as pessoas vejam que o noivo está chegando, para que as pessoas vejam e contemplem através de você o que o noivo vai fazer. Amém? O azeite nas vasilhas. Em Ezequiel 36, do 26 ao 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e observeis. Amém? O Espírito Santo está dentro de você. Azeite nas vasilhas, irmão. Amém? Amém? Oh, glória! Obrigado, Jesus. Queremos ter as nossas vasilhas cheias. Observe outra coisa, irmãos. Isso é interessante. Porque aqui fala de adormecer. Em momento nenhum Jesus está criticando que elas dormiram. Em momento nenhum foi condenado isso. Mas está dizendo que chegou meia-noite. O noivo chegou que horas? Você imagina? Chegou meia-noite o noivo. Essas virgens saíram para procurar, para comprar meia-noite o óleo. Quando elas saíram para procurar esse óleo, elas demoraram, claro. Você não acha óleo fácil meia-noite. Acha, irmãos? Se hoje você vai no mercado, você não acha? Imagina naquela época que eles dependiam da luz do dia. Quando chegava a noite era mais difícil. Tinha, mas era mais complicado. Imagina isso. Elas foram à noite. Meia-noite está apontando para o final do dia, o começo de um novo tempo. Quando fala de adormecer aqui, irmãos, a palavra está dizendo de quando a morte física, a pessoa adormeceu, ela morreu. Amém? Ela descansou em Cristo. É melhor dizer assim, a igreja entende que não morreu, e sim descansou em Cristo. Amém? Então, quando fala que elas estavam dormindo, provavelmente ele está dizendo, elas estão dormindo porque o noivo vai ter um tempo para chegar. E quando ele chegar, elas estavam dormindo. Mas o amigo dele vai dizer que ele está chegando e vai... Consegue compreender isso? Vai fazer com que elas despertem arrebatamento. Amém? Quem é o amigo de Jesus? Senão o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem está dizendo que o noivo vem? O Espírito Santo. Ele está te avisando que ele está voltando. Ele está mandando você se preparar com as suas vasilhas, porque ele vem, o noivo vem. Aleluia. O reino de Deus. Ele está querendo me alertar e alertar você sobre o reino. Sobre o reino, amém? Glória a Deus. Esse dormir aponta para a morte física, que está lá em
1 Tessalonicenses 4:13 e João 11 ao 14. Não queremos, porém, lá em Tessalonicenses 4:13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm essa esperança. Amém? Então elas estavam dormindo, elas são acordadas, mas quando elas acordam, não dá mais tempo, não tem mais tempo de comprar. Você tem esse tempo, esse é o tempo que o Senhor separou para você. Hoje, aqui, agora, é esse o tempo que o Espírito Santo está despertando eu e você, para sermos cheios da presença, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque depois que nós partirmos, a salvação está garantida. Mas se você se encheu aqui, você vai transbordar no reino de Deus também. Você vai aproveitar do reino. O Pai quer que você aproveite o reino. Quando o Pai criou Adão, Ele falou o quê? Olha, Adão, governa. Desde o princípio Deus quer que o homem governe. Você só não vai governar se você não quiser, porque a ordem de Jeová sobre mim e sobre você é que eu e você venhamos governar, venhamos reinar. Amém? Glória a Deus. Compra do azeite, irmãos. No versículo 8 e 9, vemos que o azeite deveria ser comprado. O dom do Espírito pode ser dado pela imposição de mãos, mas o ser cheio não pode ser transferido. É você quem busca. É você. Entendeu? Porque as mãos, porque é o ser humano, porque o Espírito Santo vai vir, vai te dar unção, vai te dar dom, mas ser cheio é uma busca que depende de mim, depende de você. Você poderia nessa noite estar em outro lugar, mas o Senhor te trouxe aqui para que você pudesse aprender junto comigo, aqui com Ele, que nós precisamos ser as virgens que andam cheias do azeite de Deus. Amém? Salvação é de graça, mas existem coisas na palavra de Deus que precisam ser compradas. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O que precisa ser comprado, irmão? Poder para ministrar com vida. Amém? Você recebeu o Espírito Santo, mas se você não lê a palavra, se você não busca o Senhor na palavra dele, como você vai ser cheio, irmão? Como você vai saber ministrar para uma pessoa? Como você vai transbordar se você não sabe da palavra do seu Senhor? Então temos que ler, aprender a palavra. Amém? É uma forma de ser cheios. Amém? Amém? Quantos aqui estão entendendo que é para ler a palavra do Senhor? Aleluia. Vamos encher nossos vasilhames, amém? Nossas vasilhas. Aleluia. Colírio, vestiduras espirituais e ouro de glória. Lá em Apocalipse 3:18 diz assim, irmãos: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas. As vestes brancas você precisa buscar no Senhor Jesus. É uma busca, depende de você. Porque se você viver uma vida desregrada, como que você vai ter vestes brancas? Como que eu vou ter vestes brancas se eu não a busco em Cristo Jesus? Quem me dá as vestes brancas é Jesus. Quem troca minhas vestes, quem lava minhas vestes é Jesus. Mas eu busco nele. O caminho de retidão nele. A retidão dele. Amém, irmãos? A sabedoria e o conhecimento, em Provérbios 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas.
Hoje o pastor João falou sobre vender-se. Irmãos, a verdade é algo que tem que estar incrustada em você. Você é filho, você é salvo, você não pertence a esse mundo. Não venda isso por nada, mas seja cheio dessa verdade. É uma forma de se encher, é uma forma de ter azeite, é se enchendo da verdade em Deus. Amém? Agora, aleluia, eu quero chegar com você aqui no último ponto, que eu não vos conheço. É uma palavra que a gente lê a princípio e fala, meu Senhor, misericórdia. Então elas não eram salvas? Sim, elas eram salvas. Mas há uma diferença entre você conhecer e você ter intimidade. Há uma diferença entre você saber que Deus é seu Deus e seu Pai, e você ter Ele como seu Pai, você viver essa verdade. As virgens prudentes viviam essa verdade, que eram filhas. Elas entenderam isso na vida delas. As nécias, as imprudentes, elas não entenderam isso. Elas apenas entenderam que eram filhas de Deus, mas que elas não precisavam se preocupar com ter se enchido. Elas entenderam que, porque eu sou de Deus, eu sou salvo, então eu já estou salvo, está tudo bem, pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas as prudentes entenderam que ao lavar as vestes delas no sangue de Jesus, elas estavam sendo cheias. É o conhecer, meu irmão. Vamos ver lá em o último ponto dessa palavra, quando Jesus disse que Ele não as conhece. Deus é onisciente, mas o texto diz que quem não conhece as virgens, que Ele não conhece as virgens. Deus é onisciente, como que Ele não conhecia elas, irmãos? Ele está dizendo nesse texto, que no original está dizendo oida, significa, esse não conhecer quer dizer, traduzindo, como aprovar, aplaudir ou recomendar. Não recomendo, não aplaudo. Esse é o não reconhecer dele. Por quê? Porque aquela não era a posição para a qual elas foram chamadas. Aquelas virgens não era para ter ficado de fora das bodas, era para elas terem entrado. Não era para elas terem ficado fora do reino, era para elas terem entrado e reinado com o noivo. Mas devido à posição que ele não reconhecia. Observa você o seguinte, irmãos, quando nós somos crianças, ou até mesmo adolescente, jovem, aí você faz alguma coisa errada, a sua mãe olha para você e fala, eu não estou reconhecendo você, eu não estou te conhecendo, meu filho. É isso que o noivo está dizendo para elas, eu não as conheço, eu as reprovo nessa sua atitude de esquecer que tinha que ter azeite. Amém? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Jesus está nos alertando com essa palavra, para eu e para você sermos virgens prudentes, que estão cheias do óleo de Deus, cheias da presença de Deus, que elas não estão satisfeitas apenas em ser salvas, mas que elas buscam essa presença constantemente, o poder. Elas se encheram do poder de Deus, e é isso que Jesus está alertando eu e você nessa noite. Ele está nos alertando para que nós venhamos ser cheios do poder. Ele conclui aqui o versículo dizendo assim: vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. É um alerta. O grande problema, meu irmão, não foi que estava dando meia-noite e foi difícil achar o óleo.
mas é que elas tinham tempo para investir no reino. Elas tinham tempo para investir no noivado, no casamento, nas bodas, mas elas deixaram tudo para cima da hora. Essas eram as imprudentes. E quando ele chega, as prudentes entram. Eu quero declarar com você nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo está nos despertando como igreja, para que nós venhamos estar com nossas vasilhas cheias, que nós estaremos cheios do poder, que estaremos cheios da unção, para que aquele grande dia, quando o noivo chegar com a noiva nas bodas, eu e você venhamos reinar como crentes vitoriosos em Cristo Jesus. Ele está dizendo que uma porcentagem de pessoas, irmãos, infelizmente, vão ficar de fora do reino. Observe, elas serão salvas, mas elas não reinarão junto a Cristo. Por que isso? Porque elas esqueceram de se encher, elas esqueceram das vasilhas cheias, elas esqueceram que o Pai queria que elas estivessem preparadas para aquele casamento. Havia um tempo, havia uma promessa de um casamento, estava tudo pronto, mas havia alguém que tinha esquecido de encher as vasilhas. Quem quer ter as vasilhas cheias aqui nessa noite? Quem quer chegar naquele dia e Jesus falar: ei, você pelo teu nome, e falar: vem e reina junto a mim, venha e participe do meu reino, venha e governa junto comigo. Eu quero, irmãos, naquele dia que Jesus fale: vem Rafael, vem reinar junto comigo, entra porque eu te conheço, entra porque você foi conhecido, és conhecido de mim. Eu quero pedir que você que quer ser cheio, mais, nós estamos sendo cheios, o tempo todo estamos sendo ministrados para ser cheio, mas você que ainda não está satisfeito, você quer mais, você quer beber mais dessa água, você quer mergulhar nesses rios, você vem aqui para frente, em nome de Jesus. Você vem para cá para frente, em nome de Jesus.